Tudo começa. Lançado em 2011, disponível para Android em 7 de outubro, um ano antes do mundo não acabar. Minecraft Pocket Edition 0.2.1 alcançou um novo público de crianças. Dentre elas, eu estava lá. Por outro lado, em 4 de dezembro de 2017, lançava-se Black Friday. Cid Gomes Retro Cavaleira, força! Free Fire, o jogo inspirado em PUBG Fortnite, que foi lançado em 2011, porém utilizou o modo Battle Royale em 2017, mesmo ano de Free Fire. E o Battle Royale de todos esses jogos, por sua vez, tem sua estrutura no modo Skywars de Minecraft. Skywars consiste em batalhas entre players que nascem em uma ilha e usam os recursos para construir pontes para alcançar outras ilhas de inimigos, matar os outros jogadores para pegar seus recursos e ficar cada vez mais forte. Vence o último a sobreviver. Isso te lembra alguma coisa? Mas a pergunta central, que é o propósito base desse vídeo, não é apenas uma comparação com dois jogos mobile, mas também um confronto de duas gerações, Piruzinho versus Monark, talvez? Enfim, Free Fire versus Minecraft Pocket Edition. Qual é o melhor jogo? Olá, meu nome é Leone. Minecraft Pocket Edition foi uma expansão de Minecraft para outro público mais desafortunado. Resumindo, pobre e fudido. Assim como Free Fire mas Minecraft Pocket Edition era pago e não funcionava em todos os celulares de 2011, que nesse ano não eram tão modernos como é hoje. Já Free Fire alcançou uma acessibilidade para a sua geração atual ainda maior do que Minecraft Pocket Edition para a sua, então ponto para Free Fire. Porém, todavia, uma grande parte das pessoas baixavam versões gratuitas, e as pessoas que optavam por comprar detinham o privilégio das atualizações das versões do game pela própria Mojang. E se você quisesse a versão atual gratuita, não era possível, você teria que comprar ou pago. Se me lembro bem, houve um momento que o jogo ficou gratuito na Play Store. Por causa desse tal problema de ser pago, surgiu diversos plágios de Minecraft, muito mais por também ser um sucesso. Veja o exemplo do Pedrinho Herobrine, um clássico exemplo do que foi 2011. Fala, moleque, esse moleque! Galera, meu amor, eu quero 100 mil likes! Isso sou irônico, antes do Rezende se tornar uma criatura das trevas. Por favor, Rezende, tenha misericórdia! E aí, funcionou? Funcionou. Funcionou aí? Funcionou. Ah, que maravilha! Agora já é como... Você vai parar de troca? 2011, o ano que eu conheci Minecraft, foi um ano revolucionário para a história da minha vida. Principalmente porque eu reprovei de ano por causa do Minecraft. A popularidade do Free Fire foi uma pulga que me chamou a atenção. Ultimamente é comum ver crianças e adolescentes sucumbindo à febre mobile de Free Fire, chegando a conquistar até mesmo velhos adultos. Será mesmo que Free Fire possui todas essas qualidades para ser proporcional à fama e popularidade que tem? Eu diria meu peru. Free Fire é medíocre em todos os aspectos que pude notar, sendo genérico na gameplay, no estilo artístico, somente o marketing puro salva. Não existe nada a mais que represente alguma coisa. Agora, a organização dos distribuidores do game é incrível, eu tenho que admitir, por atingir diversas camadas sociais de jogadores, criando eventos como campeonatos, gerando empregos e riqueza, profissionalizando jogadores, porém, todavia, observando não há muito o que fazer nesse jogo, por causa da sua limitação de gameplay tosca, com uma mira que facilita o jogador, em uma gameplay retilínea e sem detalhes que aprofundaria o nível esportivo do profissional. Recursos como, por exemplo, criar combos infinitos no Street Fighter, usar detalhes do mapa como Rainbow Six, etc. Desde o começo do crescimento de Minecraft, ele foi muito julgado por ser dito não ter gráfico. Porém,
esses julgamentos eram feitos por pessoas que julgavam jogos de maneira equivocada, porque um game não é apenas gráfico. O próprio gráfico, ele é um referente estético, ou seja, eu posso muito bem ter bons gráficos fazendo um jogo cartoon, como por exemplo Fortnite ou Crackdown, ou ter muito bons gráficos fazendo jogos como Red Dead Redemption 2, que ele tem o propósito de ter gráficos realistas. Então, a cada objetivo o criador de fazer, referente ao objetivo dele, fazer um gráfico, ele pode ser bom ou ruim naquilo que ele quis transmitir. Se fosse essa lógica, eu falaria que, por exemplo, Katana Zero tem gráficos ruins em comparação ao GTA V. Não tem como comparar, são coisas diferentes. Dando essa consideração, o estilo artístico poligonal e simples, porém charmoso, que é facilmente linchado por jogadores desprovidos de conhecimento prático do jogo, e implantando em suas mentes slogans e frases prontas que desqualificam o jogo em um preconceito porque ele é quadrado. É por ser tão simples a proposta do Note que é até difícil de bater no jogo. Quando alguém cria um estilo artístico e se populariza, ele é um referencial para outras inspirações de outros criadores. O problema é quando um ponto de referência é frustrado abaixo do referencial, que está em um equilíbrio da qualidade e quanto os fãs gostam da obra. Que quanto maior o apreço dos fãs, menor o pavio deles e da crítica. É o mesmo que lançar GTA 6 com uma qualidade inferior ao GTA 5. Vai ser desastroso. Isso acontece com Free Fire. PUBG popularizou e criou um ponto de referência X. Qualquer plagiada posterior que estivesse abaixo do ponto X é odiado pelos fãs do ponto X imediatamente, principalmente porque Free Fire plagiou mecânicas de Fortnite e apresentou-se abaixo do referencial X. Já no caso de Minecraft, ele é o referencial. Como já disse, é até difícil linchar de maneira correta o seu level designer, por ser tão simples e ao mesmo tempo tão complexo a proposta do criador. Beleza, já no outro lado, Free Fire não é o referencial, é apenas um produto nascido da tentativa de surfar em uma tendência do mercado de jogos, atendendo a um outro público. Sentimentos ou emoções não fazem nada à objeção de sua inferioridade a seus precursores. Cara, mesmo se você comparar Free Fire e Minecraft, é uma questão bem leiga sobre quem tem o melhor level design. Logo você nota que o Free Fire, o gráfico dele nasce de um esforço que não é meio o que ele quis ser, mas o que ele foi obrigado a ser. Caso Minecraft, ele é o que é, ele é o que o criador quis que ele fosse. Sintetizando o vídeo, Minecraft Pocket Edition é superior a Free Fire. E galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem para eu entender se vocês gostaram ou não, onde eu posso melhorar, e dá um like ou dislike, avalie o vídeo se foi bom ou ruim. Meu nome é Leone e você está em Miopia Game!